Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel se vê em uma situação delicada e não consegue disfarçar o constrangimento ao precisar mentir para Afonso sobre Rubinho. Ainda que não queira enganá-lo, sente-se pressionada pelas circunstâncias e teme causar ainda mais problemas, caso revele toda a verdade. Seu coração aperta, pois percebe que está traindo a confiança de alguém que não merece ser enganado, mas ao mesmo tempo se vê sem saída. Enquanto isso, Odete, sempre disposta a manipular o destino da filha para que tudo saia de acordo com seus interesses, resolve dar atenção especial a Maria de Fátima. Ao perceber que a moça anda insegura e até um pouco frustrada com a forma como a família a trata, Odete faz questão de elogiar a filha e incentivá-la, dizendo que ela deve se sentir valorizada e reconhecida, principalmente agora que está prestes a se casar com Afonso, um homem de boa posição e futuro promissor. Por trás desse incentivo, porém, há segundas intenções. Odete sabe muito bem que Maria de Fátima pode se tornar uma peça importante nos seus planos de poder e status, e para isso precisa mantê-la confiante e obediente. Mas os problemas não param por aí. César, cada vez mais perigoso e ardiloso, decide pressionar Maria de Fátima. Ele a ameaça sem o menor pudor, deixando claro que está disposto a contar toda a verdade para Afonso sobre a parceria nada honesta que mantém com ela, caso não seja atendido em seus desejos. Maria de Fátima entra em pânico diante da possibilidade de ver seu futuro ruir antes mesmo de subir ao altar. Desesperada, ela procura Marco Aurélio e implora que ele dê um jeito de afastar César de sua vida, sugerindo que o transfira para a filial da TCA em Paris. Acredita que, estando longe, ele não poderá interferir em seus planos de garantir um casamento confortável e seguro com Afonso. Marco Aurélio, sempre pragmático, avalia a situação e vê vantagem em atender ao pedido de Maria de Fátima, pois assim elimina uma ameaça potencial ao equilíbrio dos negócios e ainda evita possíveis escândalos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Ao mesmo tempo, Odete não perde a chance de reafirmar sua postura controladora. Ela deixa claro para Maria de Fátima que o casamento com Afonso só acontecerá mediante um acordo pré-nupcial muito bem estruturado. Quer garantir que a fortuna da família fique protegida de qualquer golpe ou interesse oculto, inclusive vindo da própria Maria de Fátima, que Odete conhece bem o suficiente para não confiar completamente. Enquanto as tramas familiares se complicam, Marco Aurélio comunica a Ivan a lista de funcionários que irão com ele para a operação da TCA em Paris. Entre os nomes selecionados está justamente César Ribeiro, confirmando que o plano de afastá-lo do caminho de Maria de Fátima será colocado em prática rapidamente. Ivan, surpreso com alguns nomes, questiona Marco Aurélio, mas não obtém respostas claras sobre os reais motivos por trás da mudança de destino de César. A tensão cresce, pois todos parecem esconder algo e ninguém confia plenamente em ninguém. Raquel segue atormentada pela mentira que contou a Afonso, Odete trama silenciosamente para garantir a segurança do patrimônio, Maria de Fátima se esforça para livrar-se de César e proteger seu futuro ao lado de Afonso. E César, por sua vez, promete não desistir facilmente de seus próprios interesses. Nesse emaranhado de segredos, chantagens e ambições, cada movimento pode desencadear consequências irreversíveis. E os próximos capítulos prometem ainda mais reviravoltas e emoções intensas. O relacionamento de Renato e Solange estava por um fio há algum tempo, mas finalmente chegará ao fim de maneira inevitável. O publicitário, que vinha tentando manter a relação de pé, não conseguirá mais ignorar o que estava bem diante dos seus olhos. Solange, apesar de todos os esforços para parecer comprometida, ainda nutre sentimentos por Afonso, seu antigo amor. Para Renato, essa situação se tornará insustentável e ele decidirá colocar um ponto final no namoro. Antes de chegar a essa dura decisão, Renato terá sido muito paciente com Solange. Ele tolerou por bastante tempo as crises de ciúmes dela em relação a Afonso e até mesmo a Maria de Fátima, que, por sua vez, nunca perdeu a chance de cutucar Solange em qualquer oportunidade. Em um dos episódios mais tensos que marcaram a decadência desse relacionamento, Solange protagonizou uma confusão daquelas durante a festa de casamento de Afonso e Maria de Fátima. Fora de si, tomada pela raiva e pelos ciúmes,
A ruiva acabou agredindo Fátima diante de todos os convidados, gerando um escândalo que ninguém pôde ignorar. O clima ficou tão pesado que Solange precisou ser retirada do local, a contragosto, depois de ter causado a maior cena. O constrangimento tomou conta do ambiente, e Renato sentiu o chão se abrir ao perceber que não conseguiria controlar a impulsividade da namorada. Apesar do enorme mal-estar e das críticas de quem presenciou a briga, Renato ainda tentou seguir em frente com Solange, acreditando que talvez ela conseguisse se recompor e amadurecer emocionalmente depois do vexame. Porém, as atitudes dela não melhoraram. Pelo contrário, em outro momento, Solange voltou a se descontrolar ao cruzar o caminho de Maria de Fátima dentro da Tomorrow, a agência onde Renato trabalhava e que havia sido contratada para cuidar da imagem da influenciadora nas redes sociais. Desde que Maria de Fátima se tornara cliente de Renato, a convivência entre as duas havia ficado insuportável. Sempre que se encontravam, Solange não perdia a oportunidade de disparar indiretas e alfinetadas contra a rival, tornando o ambiente profissional completamente tóxico. Renato, preocupado, tentou intervir algumas vezes, pedindo a Solange que contivesse suas reações e fosse mais madura, principalmente por se tratar do ambiente de trabalho e por envolver um cliente importante. Mas era como falar com as paredes. Solange se mostrava incapaz de controlar sua impulsividade e continuava agindo por ciúme, sempre prestes a explodir quando via Maria de Fátima se aproximar de Afonso ou mesmo de Renato. Essa sequência de situações constrangedoras acabou desgastando de vez a relação do casal. Renato, um homem calmo e racional, começou a perceber que estava vivendo uma história que não era sua. Carregava, na verdade, as dores e inseguranças que pertenciam ao passado de Solange. Sentia-se cada vez mais sufocado e frustrado, pois via que ela não conseguia deixá-lo ocupar um lugar inteiro no seu coração. Por mais que tentasse, Solange permanecia presa ao que havia sentido por Afonso. E qualquer mínima aproximação do rapaz reacendia nela um turbilhão de emoções que a tornava incontrolável. Renato não era cego e, com o passar do tempo, deixou de ignorar os sinais. Notou que Solange sempre se interessava em saber notícias de Afonso, que ficava nervosa quando o via ao lado de Maria de Fátima, e que qualquer contato entre eles a desequilibrava. Esse incômodo, que no início parecia apenas um detalhe, foi se transformando numa ferida aberta. Ele não suportava mais conviver com as demonstrações de ciúmes, a insegurança e a desconfiança que vinham junto. Cansado de sofrer em silêncio e percebendo que não havia saída para aquela relação conturbada, Renato resolveu ser honesto com Solange e expor seus sentimentos. Queria, acima de tudo, libertar a si mesmo de uma situação que já não lhe trazia paz e também dar à ruiva a oportunidade de se reencontrar sem depender de uma relação que apenas a fazia sofrer ainda mais. Numa conversa séria e definitiva, Renato abriu o coração. Olha, Solange, eu tentei não passar esse recibo de todas as formas, mas tá impossível. Eu acho que você ainda gosta do Afonso e fingir que eu não tô vendo isso não está me fazendo bem. É melhor a gente terminar, disse ele firme, mas com um traço de tristeza na voz. Solange, impactada, tentou argumentar, dizendo que estava apenas confusa e que poderia mudar. Mas Renato já não acreditava nisso. Ele conhecia a intensidade dos sentimentos dela por Afonso, e por mais que tentasse, não podia competir com algo tão forte. Você não precisa me convencer do contrário, continuou Renato, tentando ser o mais gentil possível. Eu sei que você é uma mulher incrível, mas ainda tem um sentimento muito grande preso no passado. E eu não posso viver assim, Solange. Eu mereço ser prioridade na vida de quem está ao meu lado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, visivelmente abalada. Sabia no fundo que Renato tinha razão. Seus sentimentos por Afonso ainda eram confusos, e por mais que tentasse negá-los, acabava sempre reagindo de forma explosiva quando se via diante dele e de Maria de Fátima. O fim do namoro, apesar de doloroso, trouxe a Renato a sensação de alívio. Ele deixou claro que torcia para que Solange encontrasse seu caminho e resolvesse suas pendências emocionais, mas que não poderia mais ser espectador de um triângulo amoroso, no qual nunca se sentiu verdadeiramente parte. Solange, arrasada, chorou ao perceber que havia perdido alguém que realmente a respeitava e a tratava bem, mas, ao mesmo tempo, entendeu que precisava olhar para dentro de si e encarar seus sentimentos por Afonso de uma vez por todas.
Só assim poderia recomeçar sem machucar quem não tinha nada a ver com seu passado mal resolvido. Renato, por sua vez, seguiu com a consciência tranquila. Apesar da dor de encerrar a relação, sentiu que tinha feito o certo ao não insistir em algo fadado ao fracasso. Ele se dedicaria ainda mais ao trabalho na Tomorrow e manteria o profissionalismo, inclusive ao atender Maria de Fátima, sem misturar os problemas pessoais com suas responsabilidades. Assim se encerra um capítulo conturbado da vida de Solange, deixando em aberto se ela conseguirá, no futuro, superar de vez Afonso e se permitir viver um novo amor. Sem feridas, sem ciúmes e sem mentiras. César não esconde sua irritação ao descobrir que Maria de Fátima rejeitou a proposta feita por Afonso. Para ele, era uma grande oportunidade que não poderia ter sido desperdiçada, e faz questão de repreendê-la de forma severa, deixando claro que não aceita tamanho desatino. Maria de Fátima, por sua vez, tenta justificar sua decisão, mas César continua firme na crítica, acusando-a de agir de forma impulsiva e pouco inteligente. Enquanto isso, Odete, sempre calculista, conversa com Afonso e tenta esclarecer o motivo da recusa de Maria de Fátima. Segundo ela, a jovem não está interessada apenas em um simples convite de noivado, mas espera por um pedido de casamento completo, que envolva promessas claras de futuro, alianças e status. Afonso fica surpreso com essa revelação e começa a refletir sobre como poderia agir para satisfazer as expectativas de Maria de Fátima. Para a surpresa da própria Maria de Fátima, Afonso decide atender ao conselho de Odete e resolve pedi-la em casamento de forma oficial. O pedido a deixa incrédula, sem conseguir acreditar que seu plano deu tão certo e tão rápido. Mesmo fingindo certa timidez, ela comemora internamente, satisfeita por estar tão próxima de alcançar seus objetivos. Em outro núcleo da história, Poliana revela a Pascoal que Gilda, ao que tudo indica, está interessada nele. Pascoal se mostra envergonhado, mas também animado com a possibilidade de conquistar o coração de Gilda, alimentando novas esperanças para sua vida amorosa. Enquanto isso, Maria de Fátima, cada vez mais empenhada em manter as aparências, sugere a Raquel que organize um jantar especial para apresentar a família a Afonso de maneira oficial. Raquel, mesmo desconfortável com as mentiras da filha, acaba cedendo ao pedido e se dispõe a preparar o encontro, sem imaginar as complicações que podem surgir dessa encenação. Na mesma época, Ivan, decidido a acompanhar Heleninha em uma temporada em Roma, oferece sua casa para Luciano ficar hospedado durante sua ausência. Esse gesto generoso facilita a vida do amigo, que aceita a proposta com gratidão, prometendo cuidar bem do espaço enquanto Ivan estiver viajando. Raquel, por sua vez, se vê obrigada a sustentar todas as mentiras que Maria de Fátima contou a Afonso sobre a família, tentando manter o teatro armado pela filha para não estragar os planos de ascensão social que ela arquitetou. Mesmo contrariada, Raquel engole o orgulho e colabora com a farsa, ainda que sofra por dentro. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Em meio a tudo isso, Afonso acaba se deparando com uma foto tirada durante o evento em Paraty, onde Raquel aparece ao lado de Rubinho. A imagem o deixa intrigado e levanta dúvidas sobre o verdadeiro passado de Raquel e suas relações. Esse detalhe aparentemente simples pode colocar em risco toda a encenação criada por Maria de Fátima e comprometer o futuro de seu casamento dos sonhos. César protagonizará um plano ousado e perigoso ao lado de Olavo, ao roubar a mansão de Celina a mando de Maria de Fátima. A trama se complica ainda mais quando César, pressionado por falta de dinheiro para investir em um novo negócio, recorre à ajuda de Fátima na esperança de conseguir algum recurso imediato. No entanto, a jovem, sempre ambiciosa e sem escrúpulos, se recusa a bancar o projeto do namorado, mas rapidamente articula um plano arriscado para levantar a quantia necessária. Determinada a enriquecer a qualquer custo, Maria de Fátima sugere algo chocante: que César e Olavo roubem um quadro valioso de Heleninha. A princípio, César reage com espanto, sem acreditar que a filha de Raquel pudesse propor tamanha loucura. Roubar um quadro? Você tá brincando comigo, Fátima? Questiona ele, surpreso com a ousadia da moça. Fátima, no entanto, não recua e trata de explicar sua ideia com frieza calculada. Escuta, César. Um quadro da Heleninha vale pelo menos uns 70, 80 mil reais.
E tem aquele lá, com a moldura quebrada que ela não conseguiu vender. Esse aí ainda tá na casa da Celina. Eu já sei qual é a transportadora que vai buscar a obra e até o nome da empresa. Vocês só precisam chegar antes deles, orienta, mostrando que já tinha tudo planejado. Movidos pela ganância e sem coragem de contrariar Fátima, César e Olavo acabam topando participar do crime. Na mente deles, seria uma operação rápida e sem riscos, ainda mais se disfarçassem bem. Para passar despercebidos, decidem se caracterizar como funcionários da transportadora oficial. Uniformes impecáveis, macacões, bonés e até acessórios falsos, como tatuagens e óculos escuros, para reforçar a caracterização. O roteiro original da autora Manuela Dias chegou a sugerir o uso de perucas para completar o disfarce e dificultar futuras identificações. No dia seguinte, a dupla chega à mansão de Celina antes mesmo do horário previsto para a coleta verdadeira. Eles são revistados pelos seguranças da casa, mas como estavam com toda a documentação falsa em mãos e trajavam o uniforme certo, não despertaram maiores suspeitas. César se manteve firme ao volante enquanto Olavo assumiu a função de entrar na casa e buscar o quadro. No interior da mansão, Heleninha chegou a estranhar a presença dos supostos funcionários tão cedo. Vieram mais cedo do que o combinado, questionou, ainda desconfiada. Olavo, rápido no improviso, respondeu sem hesitar. Acho que cancelaram uma das coletas que era antes da senhora. Então passamos logo aqui. A mentira convenceu Heleninha, que não desconfiou de nada e permitiu que Olavo retirasse o quadro. Em poucos minutos o roubo foi concretizado. Olavo carregou o quadro até a van, enquanto César aguardava, pronto para arrancar com o veículo. Assim que colocaram a obra no compartimento de carga, os dois saíram em disparada, sem olhar para trás. A tranquilidade reinou na mansão de Celina, até que, algum tempo depois, os verdadeiros funcionários da transportadora chegaram para fazer a coleta oficial. Nesse momento, Eugênio, mordomo de confiança da família, se aproximou dos novos funcionários e confirmou o nome da empresa. Ao perceber a divergência de horários, não demorou a fazer uma ligação para a transportadora. Eu acabei de falar com o gerente de logística lá da empresa e... aquele carro que veio aqui mais cedo não era deles, informou Eugênio, já bastante apreensivo. Heleninha arregalou os olhos, sem entender direito o que estava acontecendo. Mas como assim, Eugênio? Questionou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O mordomo, sério, não deixou dúvidas. Seu quadro foi roubado, dona Heleninha. O choque foi imediato. Heleninha ficou paralisada, sem saber como reagir. O quadro roubado, embora tivesse a moldura quebrada, representava não apenas valor financeiro, mas também memórias e emoções importantes. Sua decepção se misturava ao medo, pois ficou claro que alguém próximo tinha informações privilegiadas sobre a obra e os horários de coleta. Enquanto isso, César e Olavo, eufóricos com o sucesso do golpe, dirigiam para longe da mansão, já calculando quanto poderiam conseguir pela venda do quadro. Mesmo aliviados por terem escapado sem serem descobertos, não deixavam de sentir certa tensão, cientes de que um passo em falso poderia colocar tudo a perder. Para Maria de Fátima, a notícia de que o plano havia funcionado foi motivo de comemoração. Ela mal conseguia conter o sorriso ao imaginar o dinheiro entrando em breve e a chance de investir nos projetos ambiciosos que tanto sonhava. Para ela, a moral e a honestidade sempre estiveram em segundo plano quando se tratava de conquistar riqueza e prestígio. Esse roubo se tornará um ponto de virada na trama, pois a partir dele várias pistas surgirão para complicar a vida de Fátima, César e Olavo. Heleninha, decidida a não deixar barato, vai iniciar uma investigação para descobrir quem foi capaz de enganá-la de forma tão cruel. E à medida que as peças vão se encaixando, novos segredos virão à tona, ameaçando desmascarar a jovem Fátima e seu círculo de cúmplices. Em Vale Tudo, a ganância se transforma cada vez mais em um veneno, contaminando todas as relações e levando os personagens a cruzarem limites perigosos. E esse roubo do quadro de Heleninha será apenas o começo de uma sequência de traições, mentiras e revelações capazes de abalar até as famílias mais tradicionais. Raquel conquista uma grande vitória ao ganhar o concurso e recebe um prêmio milionário no valor de R$1 milhão. Um feito que enche de orgulho todos ao seu redor e representa a realização de muito esforço e perseverança. Enquanto isso, Afonso, procurando aproximar-se ainda mais de Maria de Fátima, a convida para passar alguns dias em sua casa, gesto que acaba despertando a atenção de todos.
Aproveitando a influência que passou a exercer sobre Marco Aurélio, Maria de Fátima faz questão de exigir que ele cancele a demissão de César, mostrando novamente sua habilidade de manipular situações em benefício próprio. Na casa de Marco Aurélio, porém, Leila não esconde sua insatisfação com a presença de Maria de Fátima. A convivência entre as duas se torna carregada de tensões, pois Leila não tolera as atitudes controladoras da jovem, nem sua proximidade com Marco Aurélio e Afonso. Em outro núcleo da história, Renato comunica a Bartolomeu que o cliente deseja que ele, como jornalista experiente, assuma a campanha de divulgação da sua marca. Bartolomeu se surpreende, mas se sente lisonjeado com o reconhecimento de seu talento profissional. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal. Assim, você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Já Heleninha recebe a notícia de que poderá realizar uma exposição de seus trabalhos em Roma, o que a deixa profundamente entusiasmada. O projeto se torna ainda mais atraente ao saber que Ivan seria nomeado diretor da nova unidade da TCA na cidade italiana, e a acompanharia nessa viagem, reacendendo esperanças de retomar a relação entre eles, e também dando novo sentido à sua carreira artística. Raquel, motivada pelo prêmio recém-conquistado e decidida a transformar seu destino, confidencia a Laudelino seu plano de reunir recursos suficientes para adquirir a Paladar. Ela acredita que, ao controlar o restaurante, poderá garantir seu futuro e consolidar sua independência financeira. Laudelino, por sua vez, tem suas próprias razões para comemorar, pois toma coragem e pede Aldeide em casamento, deixando-a emocionada com a proposta inesperada. Isso, André, surpreende Fernanda em uma situação comprometedora, ao flagrá-la junto de Tiago, provocando um abalo nas relações e trazendo à tona segredos que poderiam ser mantidos em silêncio. Por fim, Maria de Fátima, sempre disposta a alfinetar Raquel e deixá-la insegura, faz questão de anunciar que Ivan pode vir a se casar com Heleninha, plantando a dúvida no coração da mãe e tentando abalar suas esperanças. Com isso, as tensões se intensificam e novos desdobramentos se aproximam, deixando todos à flor da pele diante das escolhas que precisarão fazer. César não suportava mais viver refém das armações de Maria de Fátima. Depois de ser usado, humilhado e jogado contra todos, ele se revoltou e decidiu abrir o jogo. Descontrolado, jogou a verdade na cara de todos. Vocês não entendem. Ela enganou todo mundo. Foi tudo um plano dela. A revelação caiu como uma bomba. Fátima tentou manter a pose de vítima, mas César não aguentava mais carregar sozinho aquela mentira. A situação havia saído do controle de tal forma que ele resolveu entregar tudo, até na frente da polícia se fosse necessário. A confusão começou quando Raquel, desesperada, viu César parado dentro de um carro perto de sua filha e se indignou. Gritando, chamou a atenção de quem passava na rua. "Alguém me ajuda! Esse homem está perseguindo minha filha!" esbravejou. Rapidamente se formou uma multidão em volta do carro, bloqueando qualquer fuga de César. Ele, acuado, não conseguia nem respirar. Raquel, cada vez mais furiosa, gritou: "Eu quero mesmo é escândalo. Quero um boletim de ocorrência, provando que esse sem-vergonha tá seguindo minha filha." A polícia chegou e todos foram parar na delegacia. Lá, Maria de Fátima fez um teatro perfeito, inventando que César a perseguia havia semanas, conseguindo até uma medida protetiva contra ele. César saiu de lá humilhado e furioso, percebendo que ela não tinha limites. Fátima, por sua vez, enviou a medida protetiva para Afonso, garantindo seu papel de mocinha perseguida e mantendo o noivo do seu lado. Dias depois, a vilã procurou César, tentando convencê-lo a se acalmar, mas ele não quis saber de conversa. "Vá embora, Fátima! Não quero olhar na sua cara!" Ela tentou justificar. "Quando pedi para você me seguir, era só para minha mãe ver. Você que se enfiou no carro e estragou tudo." César explodiu. "Você é louca! Eu não quero mais nada com você. Acabou. Some da minha vida." Temendo perder o controle, Fátima correu até Marco Aurélio para se livrar de vez do ex-amante. "O César não tá mais sendo útil", sussurrou venenosa. "Melhor dispensar logo." Marco Aurélio entendeu o recado e mandou Freitas demitir César no dia seguinte.
Ao receber a notícia, César ficou transtornado e foi tirar satisfação com Fátima. Você vai pagar caro, prometeu. Ela debochou, mas ficou assustada ao notar a fúria dele. Enquanto isso, Afonso contou à noiva que assumiria a TCA em Paris e queria levá-la junto. Ela viu ali a chance de ouro, mas não deixou de garantir. Eu só vou se estiver casada. Afonso, apaixonado, topou na hora. Então a gente casa, Fátima, mas quero conhecer sua mãe primeiro. Fátima correu até Raquel fingindo ser a filha perfeita. O Afonso quer te conhecer. Vai me pedir em casamento. Raquel ficou assustada, mas concordou em preparar o almoço. Durante o encontro, Afonso perguntou inocentemente. Dona Raquel, a Fátima disse que a senhora teve uma casa linda em Foz. Por que vendeu? Raquel galou. Foi isso que ela contou, respondeu surpresa. Fátima se desesperou e tentou mudar de assunto. Mãe, conta aquela história engraçada da vizinha. Raquel desconversou, mas percebeu que a filha estava escondendo algo sério. Mesmo assim, Afonso fez o pedido de casamento e recebeu a bênção dela. O casamento foi marcado às pressas. A cidade inteira comentou, e César, decidido a se vingar, conseguiu um convite escondido. Ela vai ver só, esse casamento vai ser o fim dela, prometeu. No grande dia, a igreja lotada esperava a noiva. Fátima entrou radiante, enquanto César se esgueirava por entre os convidados. Afonso chorou ao vê-la no altar, encantado. Nada vai nos separar, sussurrou Fátima. Após a cerimônia, seguiram para a festa, e Afonso não escondia a empolgação pela noite de núpcias. Fátima aproveitou um momento sozinha e ligou para César, tentando despistá-lo. Eu sei que prometi te ver, mas não consegui. A ligação caiu, e César, furioso, invadiu o quarto do casal. O que você tá fazendo aqui? Gritou ela, apavorada. Você me prometeu uma visita, e eu vim cobrar. Afonso entrou no quarto e flagrou os dois. O que significa isso? Fátima chorou, fingindo desespero. Ele invadiu Afonso! César tentou explicar, mas Afonso não quis ouvir e partiu para cima dele. César conseguiu fugir, enquanto Fátima implorava. Ele já foi, meu amor. Não deixa isso acabar com a gente. Afonso, desconfiado, descobriu depois que fora a própria Fátima quem havia permitido a entrada de César na festa. Ela mentiu para mim o tempo todo, murmurou arrasado. Fátima, tremendo, entendeu que o castelo de mentiras estava ruindo. Enquanto Afonso pensava até em anular o casamento, César, do lado de fora, prometia voltar para derrubar a farsa da vilã de uma vez por todas. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Celina não esconde mais seu desprezo por Odete. Em um embate tenso entre as duas, ela deixa claro o que sente, afirmando com frieza que Heleninha não merecia ter uma mãe como Odete Reutemann. As palavras cortam o silêncio como uma lâmina, chocando Afonso e a própria Heleninha, que testemunham o momento. A decepção é visível no olhar dos dois, que ficam profundamente abalados com a dureza de Celina. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Maria de Fátima e César finalmente se reaproximam. Depois de tanto desgaste, os dois decidem deixar as mágoas para trás e fazem as pazes. O clima entre eles, embora ainda carregado de desconfiança, ganha uma trégua temporária. Cecília, por sua vez, tenta manter distância de Marco Aurélio. Ela evita atender suas ligações e faz de tudo para evitar qualquer contato com o irmão. No entanto, acaba percebendo algo que a faz hesitar. Sarita demonstra um afeto verdadeiro pelo tio. Esse detalhe deixa Cecília dividida, sem saber como agir diante da influência que Marco Aurélio ainda exerce sobre a menina. A tensão aumenta quando Marco Aurélio resolve aparecer de surpresa na casa da irmã. Irritada com a invasão, Cecília o recebe friamente e deixa claro que não aceita mais esse tipo de comportamento. Ela o confronta e avisa. Não quer que ele volte a aparecer em sua casa sem avisar. A relação entre os dois se deteriora cada vez mais, marcada por ressentimentos e mágoas antigas. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo.
Enquanto os dramas familiares se desenrolam, Raquel segue determinada em sua trajetória. Ela consegue passar na primeira fase do concurso de culinária, renovando suas esperanças de vitória. A notícia traz entusiasmo não apenas para ela, mas também para os que a apoiam nessa nova fase. Na agência, Bartolomeu comemora uma conquista importante. Sua ideia para a nova campanha foi aprovada. Mesmo assim, ele não consegue se sentir completamente integrado ao grupo. A sensação de deslocamento o incomoda, como se não pertencesse totalmente àquele ambiente, apesar de seu talento evidente. Por fim, o tão aguardado momento chega. O resultado final do concurso de culinária será anunciado. A expectativa é grande, especialmente para Raquel, que depositou nessa chance toda a sua esperança de recomeço. Ela está prestes a descobrir se todo o esforço e dedicação valeram a pena, e se finalmente poderá dar a volta por cima em sua vida. O desgaste entre Ivan e Heleninha atinge seu ápice num momento carregado de tensão e tristeza. Após meses tentando manter o relacionamento à base de amor, esperança e promessas de mudança, Ivan finalmente decide pôr um ponto final no casamento. A conversa começa tensa, com Heleninha tentando entender o que está acontecendo. Ela logo percebe o rumo que as palavras de Ivan estão tomando. Você está dizendo o quê, Ivan? Que vai se separar de mim? É isso? Pergunta ela, visivelmente abalada. Ivan hesita por um momento. Ele tenta encontrar as palavras certas, mas a verdade escapa em um suspiro pesado. Não é assim que funciona, diz ele, olhando para o chão. Será que você não vê que isso tudo é pesado demais para qualquer um? Eu não consigo mais. Enquanto ele começa a juntar suas coisas em uma mala, Heleninha entra em desespero. Ela corre até ele, segura suas mãos, tenta fazê-lo parar. Não faz isso, Ivan. Por favor. Calma. Me olha. Escuta o que eu tô te dizendo. Eu posso mudar. Eu juro por tudo que há de mais sagrado. A partir de hoje, isso acabou. Eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer terapia, vou voltar para a academia, para yoga, para meditação. Vou pintar de novo. É isso que você quer? Então tá decidido. Eu vou ficar ótima. Só não me deixa sozinha, por favor. As palavras saem apressadas, sufocadas por lágrimas. Mas Ivan já está decidido. Os apelos de Heleninha não são mais suficientes para convencê-lo. O amor existe, mas a exaustão também. Celina, que escuta tudo da porta entreaberta, tenta intervir, pedindo calma, sugerindo que talvez eles apenas precisem de um tempo. Mas Ivan balança a cabeça, firme. Eu tô indo embora, Celina. Mas não estou abandonando o barco. Tudo o que precisarem podem me chamar. Se ela beber, se ela sumir, se precisar de ajuda. Mas para minha saúde mental, eu não posso passar mais uma noite aqui. Eu não aguento mais essa rotina de sobressaltos. O que parecia um sonho para Heleninha havia se tornado um castelo desmoronado. O casamento dos dois, celebrado com tanto entusiasmo durante a temporada em Roma, começa a ruir pouco depois do retorno ao Brasil. O reencontro com a realidade trouxe à tona inseguranças profundas de Heleninha, especialmente os ciúmes de Raquel, e reacendeu seus velhos fantasmas. A baixa autoestima e o álcool. Mesmo com todo o apoio de Ivan, Heleninha afundou aos poucos em um ciclo de crises emocionais, recaídas e promessas não cumpridas. A pressão se tornou insuportável para ele. Em uma das últimas tentativas de diálogo, Ivan a chama para uma conversa definitiva. A nossa relação não está fazendo bem nem para mim, nem para você, Heleninha, diz ele, com um tom calmo, mas firme. Quem disse isso? Rebate ela, sentindo a angústia crescer. Você me faz bem, Ivan. Muito bem. Desde que eu te conheci, eu sou outra pessoa. Eu sei, responde ele com um olhar triste. Mas eu também mudei. E não foi para melhor. Eu vivo em alerta, com medo de você sumir, de você se machucar, de te encontrar desacordada. Eu queria uma vida tranquila. Um amor tranquilo.
Eu não fui feito para essa montanha-russa que é a sua vida. Eu preciso de paz. A essa altura, Heleninha já sabe que perdeu. Ainda assim, se agarra a qualquer chance de reverter a situação. Eu posso te dar paz, Ivan. Me dá uma chance, só mais uma. Eu vou me cuidar de verdade desta vez. Eu juro. Mas já não há mais espaço para tentativas. Ivan, mesmo com dor, sabe que precisa sair dali para se preservar. Ele termina de fechar a mala, passa os olhos mais uma vez pela sala que já não sente como lar e segue em direção à porta. Antes de sair, volta-se para Celina e Heleninha. Eu amo vocês, mas amor, às vezes não basta. Heleninha cai sentada no sofá, desolada. Ela vê a porta se fechar com um silêncio ensurdecedor.